Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal Squad Educa. Tio Edu aqui na área, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha básica sobre ângulos e triângulos. Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, já deixa o like aí e bora começar, beleza? Vem comigo. Muito bem, galera. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, tem que aprender, tem que rever é que existem três tipos de triângulo quando a gente está classificando eles com relação ao tamanho da amplitude dos ângulos, tá? Nós temos três tipos de triângulo. Bom, vamos para o primeiro triângulo então, né? Primeiro triângulo, ó, vamos lá. Quando a gente tem uma linhazinha e a gente tem uma segunda linha que ela vai retinha, tá vendo? Formando aí o ângulo que a gente chama de ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ó, com aquele quadradinho aí. Quer dizer que a gente tem, né, exatamente o quê? Um triângulo que nós chamamos de triângulo retângulo, né? Nossa primeira classificação, que é o triângulo que tem o seu maior ângulo com o valor de 90 graus exatamente. Então, todos os ângulos a gente vai classificar baseados nesse. Então, tem os triângulos que têm o seu maior ângulo menor que 90 graus, tem os triângulos que têm o seu maior ângulo valendo 90 graus, e tem os triângulos que o seu maior ângulo é maior do que 90 graus, beleza? Então, quando a gente tem um triângulo que nem esse daí, ó, né, que tem a sua maior abertura de 90 graus, então, por exemplo, os outros ângulos dele ali, ó, seriam quais? Ó? Seria o de 30 graus lá embaixo, ó, e o de 60 graus lá em cima, por exemplo, né? Então, teria 90, 60 e 30. Lembrando que, já guarda essa informação que nós vamos utilizar até o final dessa aula de hoje, beleza? Todo triângulo, quando eu somar os três ângulos dele, nós temos que ter o valor de 180. Então, se você já somar esses três aí, ó, 90 mais 60 e mais 30, você vai perceber que nós teremos aí exatamente o valor de 180 graus, que é o valor que tem que dar a soma de qualquer triângulo, tá? A soma dos ângulos de qualquer triângulo, tudo bem? Maravilha. Então, esse daí é o nosso primeiro triângulo, né? Nossa primeira classificação com relação ao tamanho dos ângulos, né? Que é o triângulo chamado de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem aquele ângulo reto de 90 graus. Beleza, gente? Bom, e qual seria o segundo triângulo, galera? O segundo triângulo, ó, vou limpar aqueles valores ali, né? Quando pensa naquela linha vermelha, aquela linha que está em pezinha, tá? Quando essa linhazinha vai andando para dentro, ou seja, você vai diminuindo, né? Daqui para cá, na verdade, né? Vai diminuindo aquele ângulo de 90 graus, você vai encontrando os triângulos que nós chamamos de triângulos acutângulos, que são os triângulos que têm o ângulo agudo. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu diminui um pouquinho aquela linha vermelha, né? Opa, para cá, né? Diminui um pouquinho, diminuindo assim o ângulo de 90 graus. O que vai acontecer? Aquele ângulo de 90 não vai ser mais 90, né? Ele já espremeu um pouquinho, então ele ficou, por exemplo, como 80 graus. O lá de cima, que era 60 graus, passa a valer 70. E o do cantinho lá embaixo, como não mudou, né, aquela amplitude ali, né, a abertura daquelas linhas, continua sendo 30 graus, ok? Tá, mas e se de repente eu diminuir um pouco mais isso daqui? Então, aquele ângulo de 80, ó, deixa de ser 80, vamos supor que eu diminui só um pouquinho e passa a ser 75 graus. O lá de cima de 70 graus deixa de ser 70, ele aumenta e ele passa a ser 75, porque percebe, ó, conforme vai mudando aqui, vai aumentando em cima, ó, vai abrindo aquele ângulo de cima, tá vendo? Então, enquanto que o de 90 graus vai diminuindo, o lá de cima, que era 60 graus, ele vai abrindo, né, para poder acompanhar o crescimento dessa abertura, né, dessa amplitude, né? E o ângulo de 30 não muda, galera. O ângulo de 30 continua sendo 30 graus normalmente, né? Porque não mexemos naquela pontinha. Se eu diminuir mais ainda a linha, mesma coisa acontece, eu acho que vocês já entenderam, né? O nosso ângulo de 75 graus passa a ser 65, o nosso ângulo lá de cima de 75 graus ele vai abrir mais, vai para 85, e o de 30 continua 30. Repara que no momento que eu comecei daqui, ó, comecei a diminuir, não é mais ângulo de 90, né? São ângulos menores que 90 graus. Agora toma cuidado, que se aquele lá de cima foi abrindo, abrindo, abrindo e passar a ser 90 graus, volta a ser o triângulo retângulo. Então, em todos esses casos que o triângulo foi diminuindo e todos os ângulos foram sempre menores do que 90 graus, nós tivemos aí um triângulo que a gente chama de triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos dele, né, até o maior ângulo dele, é menor do que 90 graus. Beleza? Então, a nossa segunda classificação de triângulo. Beleza, professor. E qual é a terceira classificação, então? A terceira classificação é o do nosso triângulo
obtusângulo. Vamos ver. O que é o triângulo obtusângulo? Ó, voltamos para o triângulo com 90 graus, tá vendo ali? Agora, a ideia é o contrário. Quando essa linha vermelha, ela vai abrir, né? Então, ela vai para o outro lado. Olha ali a setinha. Beleza? Como é que funciona? Vamos lá. Então, se eu abrir um pouquinho, ó, puxei para cá, ó, ficou uma linha mais verdinha, certo? O que aconteceu? Já não é mais 90 graus, certo? Vai ser quantos graus ali? Sei lá, ali vai ser 100 graus agora? Não sei, né? E se eu abrir um pouquinho mais, aí já não é mais 100 graus, aí passa a ser 110 graus. E se eu abrir um pouquinho mais, aí já não é 110 graus, passa a ser 120 graus. Então, a abertura bem maior zona, né? Bem maior zona, certo? Então, qualquer triângulo em que essa abertura passa de 90 graus, nós consideramos, então, um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque o seu maior ângulo não importa os outros. Só precisa pensar no maior. Seu maior ângulo é maior do que 90 graus, tá? Então, repara que a classificação dos triângulos é baseado no seu maior ângulo. Se o seu maior ângulo é igual a 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se ele é menor do que 90 graus, é um triângulo acutângulo. E se ele é maior do que 90 graus, o seu maior ângulo, então ele é um triângulo obtusângulo, beleza? Essas são as três classificações que nós temos. Então, vamos para alguns exemplos, gente. Vamos lá. Nós temos ali, ó, triângulo acutângulo, ângulos menores que 90 graus. Triângulo retângulo, ângulos iguais, né? Um ângulo, o seu maior ângulo, igual a 90 graus. E triângulo obtusângulo, quando o seu maior ângulo ele é maior do que 90 graus. É fácil observar? Vamos começar observando, por exemplo, aqui, ó, por aquele triângulo azulzinho que está lá do lado de lá. Ó. Aquele triângulo azulzinho, está reparando que tem um quadradinho ali na pontinha destacado? Então, toda vez que tiver um quadradinho destacado, você pode ter certeza absoluta que aquilo ali é um ângulo de 90 graus, beleza? Sendo um ângulo de 90 graus, então aquele triângulo é um triângulo retângulo, tá bom? Não é um retângulo, é um triângulo que a classificação dos seus ângulos a gente chama de triângulo retângulo, tudo bem? E aí nós temos aqui, ó, vê esse vermelhinho aqui, ó, pertinho de mim aqui, ó, esse aqui do cantinho, tá vendo? Repara que todos os ângulos deles são menores, né, do que 90 graus, nunca é 90 graus, nenhum dos três ângulos desse triângulo vermelhinho. Isso quer dizer que todos os ângulos deles são menores que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo, todos os ângulos são agudos. Agora, perceba, por fim, os outros dois triângulos. Todos eles têm uma abertura que é grande demais. Ou seja, em vez de parar com a linha retinha, ela vai dar uma abertura maior. Ou seja, em vez de parar em 90 graus, ele vai dar uma abertura maior do que 90 graus. Então, quer dizer que aqueles dois outros triângulos são triângulos obtusângulos. E vamos reparar da onde que eu estou tirando isso, né, galera? Só para ficar bem claro, bem explícito aí para vocês, de onde é que eu defini, onde é que eu descobri, o que que eu observei e vi que o ângulo é acutângulo, obtusângulo, etc, né? Aqui, gente, ó, esse ângulo aqui, ó, dá para ver que ele é maior do que 90 graus, né? Porque se ele fosse 90 graus, ia estar uma linha retinha assim, ó, deixa eu usar uma linha para ficar mais bonitinho. Ia estar uma linha retinha assim, e a outra tinha que estar assim, ó, formando com ele aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ó, formando aqui um quadradinho, ó. Tá vendo? Mas repara que a outra linha, a segunda linha, ele não vem para cá, ele abre bastante, né? Então ele passa de 90 graus. Então é um triângulo obtusângulo. Mesma coisa aqui, ó. Esse ali de baixo, ó, ele parece, mas não é, ó. Se fosse retinho, ia cair aqui, ó, tá vendo? Aí ele faria aqui um ângulo de 90 graus, bonitinho, tá vendo? Mas ele não parou ali, né? Aquela linha ali, ó, que era para ser aqui, ela abriu mais um pouquinho. Tá vendo? Então ele passou de 90 graus, né? Ele abriu mais um pouquinho, passou de 90 graus. Por isso que eu sei que é obtusângulo. Já lá no triângulo vermelhinho, ó, vamos lá, vamos pensar, ó. Tem a linha aqui de baixo. Se fosse 90 graus, seria assim, ó, reto, ó. Reparou que a linha que era para vir aqui para ser ângulo reto, ela veio mais para dentro, ó. Ela entrou ali, então ela foi menor do que 90 graus. Mesma coisa se eu seguisse pelo outro lado, ó. Do outro lado, ó, se fosse ângulo de 90, seria assim. Mas o que aconteceu? Em vez de vir aqui, ele veio mais para dentro, ou seja, foi diminuindo. Quase que o ângulo, né, de 45, que é metade de 90. Tá vendo? Então eu sei que são todos ângulos agudos, tudo bem, gente? Então, tá aí as nossas classificações. Ângulo, como é que fala? Obtusângulo, acutângulo e retângulo, tá? Essa é a nossa classificação final para esses triângulos aí.
Bom, falando ainda do triângulo retângulo, que é um dos mais importantes que a gente trabalha, galera, vamos voltar a falar sobre ele. Esse aí, ó, dei um zoom nele, é o nosso triângulo retângulo, certo? Aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Toda vez que a gente tem esse triângulo, galera, a gente dá nome para os lados dele, tá? Então, por exemplo, um lado a gente chama de cateto, o outro lado a gente também chama de cateto. Cateto significa lado, tá? Só que aquele terceiro lado ali, galera, por ele ser o lado que é contrário, que é oposto ao ângulo de 90 graus, né? Ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente dá um apelido especial para ele, a gente chama ele de hipotenusa, tá? Esse nomezinho aqui, cara, ele é muito importante, gente. Vocês têm que gravar esse nome, tá? E lembrar que sempre a hipotenusa é o maior lado do triângulo, sempre é o maior lado do triângulo, que é sempre o lado contrário daquele ângulo de 90 graus, que também é o maior ângulo. Então é assim, ó, temos um triângulo, achou o maior ângulo? O lado oposto é o maior lado, entendeu? Maior ângulo, lado oposto, maior lado. Se fosse menor ângulo, lado oposto, menor lado, tá? Então, sempre funciona assim. Falando em ângulos e lados opostos, se for o maior ângulo, o lado oposto é o maior lado. Se for o menor ângulo, o lado oposto é o menor lado. Tudo bem? Menor e menor, maior e maior. Ok. Isso aqui é sobre a hipotenusa, né, galera? Vamos falar então sobre isso, que a gente estava falando sobre maior ângulo, menor ângulo, né? Então, vamos lá. Qual o maior ângulo, galera? Qual o maior ângulo? Então, vamos considerar aqui, ó, esse triângulo. Eu não estou vendo o valor dos ângulos dele, só que eu estou vendo quanto é que mede cada lado, ó. Um lado mede 2,5, o outro lado mede 3,6 e o outro lado mede 4,4. Mas ele está perguntando qual é o maior ângulo, qual é a maior amplitude das aberturas das linhas. Mas eu sei, aí fica fácil descobrir, porque o que acontece, ó, repara aqui, ó, o maior lado é o 4,4. Então o maior ângulo vai ser aquele ângulo que está ali naquele cantinho da letra A, ou seja, o nosso ângulo A, certo? Basicamente é isso. Viu o maior lado, você já descobre qual é o maior ângulo. O maior ângulo é o ângulo A, que está naquela outra pontinha lá. Vamos dar outro exemplo, ó. Vamos pegar outro triângulo aqui, ó. Qual é o maior ângulo? Vamos ver o tamanho dos lados. Olha lá, tem um lado que mede 3,4, outro 3,41 e outro 3,62. Qual desses três é o maior lado? É o de 3,62, né? O lado EF, não é isso? Então, consequentemente, o maior ângulo vai ser o ângulo contrário a ele, que é o ângulo que está ali na letra D, beleza? O ângulo D é o maior ângulo, então, ok? Maior lado, qual é o maior ângulo? O ângulo que está oposto. Ok? Sempre assim. Beleza, gente? Tá, e se a gente estiver falando o contrário? E se eu estiver perguntando qual é o menor lado? Tá? Não estou perguntando o ângulo agora estou perguntando o lado. Vamos pensar. Vamos dar um triângulo aqui, ó, vamos fazer o oposto. Nesse triângulo eu estou mostrando para vocês, ó, o valor dos ângulos. Olha lá, um ângulo mede 35 graus, o outro ângulo mede 55 graus, e o terceiro ângulo só tem um quadradinho azul. Quem é que acerta? Aquele quadradinho azul vale 90 graus, galera. Sempre onde tem aquela marca de quadradinho, a amplitude é representada com um quadradinho, então o valor vale 90 graus essa amplitude, tudo bem? Beleza, galera. Então vamos lá. Estou vendo ali os ângulos 35, 55 e 90 e a pergunta é, qual é o menor lado, galera? Simples demais. Menor lado é o lado oposto ao menor ângulo. Como o menor ângulo é o ângulo de 35 graus, o lado oposto, que é o lado AB, vai ser o lado menor também, tá? Então, o lado oposto ao menor ângulo é o menor lado também. Combinado, galera? É assim que funciona. Simples demais, né? Mais um só para a gente fortalecer, ó. Mais um triângulo, ó. Quais são as medidas dos ângulos? 25 graus, 28 graus e 127 graus. Qual é o menor lado, galera? O menor lado depende de qual é o menor ângulo. A gente já viu que o menor ângulo é o ângulo de 25 graus, não é isso? Qual é o lado que está contrário? Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 25 graus? É o lado DE, não é isso? Ó, lado DE, então, consequentemente, é o menor lado deste triângulo aí, ok? E é assim que a gente escreve lado, galera. A gente bota a letra AB, DE e bota um tracinho em cima, representando aquele segmento de reta, tudo bem? Maravilha. Ok. A gente está falando, por enquanto, de lado oposto, né? Ângulo com lado oposto, lado com ângulo oposto.
E quando a gente fala sobre adjacente, já ouviram falar essas palavras? Adjacentes, adjacência, já ouviram falar disso? Adjacente, gente, significa que está ao lado, tá? Então vamos ver o que significa isso. Por exemplo, para eu saber o que é adjacente, eu preciso ter algum ponto de referência. Então, por exemplo, vamos começar pensando em qual lado que eu quero usar de referência. Por exemplo, posso usar o lado AB, posso usar o lado AC ou posso usar o lado BC. Qual lado que eu vou usar? Eu vou usar o lado AB. Beleza, galera? Que eu destaquei ali em vermelhinho agora para vocês. Beleza, pensando nesses três lados, o que eu vou pensar? Bom, eu tenho aqui o lado AB. Quais são os ângulos adjacentes desse lado AB? Então, eu estou perguntando quais são os ângulos que estão ao lado desse lado AB, certo? Adjacente é isso, que está ao lado. Então, eu só perceber o que está em cada ponta deste lado aí, galera. Só eu perceber o que está em cada ponto, ó. Em uma ponta eu tenho o ângulo A, na outra ponta eu tenho o ângulo B, beleza? Então, consequentemente, o que eu tenho adjacente a este lado AB? Eu tenho adjacente a este lado AB os ângulos A e B. Eu escrevo o ângulo assim, galera. Boto a letra e boto aquele chapeuzinho, né? Que a gente chama de acento circunflexo, certo? Então, boto o A com aquele chapeuzinho, boto o B com aquele chapeuzinho, beleza? E aí nós temos a nossa resposta. O ângulo A e o ângulo B são os ângulos adjacentes do lado AB, tá bom? Vamos dar mais um exemplo só para a gente poder fixar o conteúdo. Vamos pegar outro triângulo aqui, certo? E mais uma vez, vamos ver ali qual é a nossa referência, né? Vamos pegar como referência, por exemplo, o lado PM, tá? Olha lá, o lado PM já foi marcado, já tem os dois ângulos adjacentes ali marcadinhos também, certo? Então, quais são os ângulos adjacentes ao lado PM, galera? Simples, né? É o ângulo P e o ângulo M, certo? Então, tá ali, ó. Os ângulos adjacentes são os ângulos que estão ao lado, né? Nas pontas ali daquele lado, são os ângulos P e M. Tudo bem? Então, revisamos aí lados opostos, lado e ângulos opostos, revisamos aí lados e ângulos adjacentes. Beleza, galera, vamos avançar então. Vamos agora trabalhar um pouquinho com exercícios que é mais assim que vai cair no nosso dia a dia, que falam sobre o valor do ângulo. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, 3 triângulos e cada triângulo com os seus ângulos, tá vendo aí? Então lá, o primeiro triângulo, ó, eu tenho ali medido 35 graus, 28 graus e o terceiro ângulo está valendo x. Já viram questões assim? Ele vai perguntar para você qual o valor do ângulo x. O que a gente aprendeu lá atrás? Que todo triângulo, se eu medir os 3 ângulos somados, ele tem que dar sempre 180, né? Então, nesse primeiro triângulo que está aqui, ó, que eu destaquei com os ângulos vermelhinhos, fica fácil, né? Porque eu já tenho 35, já tenho 28, só falta ver quanto falta para 180 e vai ser o valor daquele x. Mas e quando os triângulos não têm valores que nem aqueles outros dois ali, ó? Cadê os valores desses outros triângulos ali, ó? Só tem x e não tem mais número nenhum, né? Como é que a gente faz para descobrir isso daí? Então é o que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá. Muito bem, vamos pegar o primeiro exemplo só para deixar bem claro, para deixar bem simples, né? Quanto mede? Vamos ver esse primeiro exemplo ali, é o triângulo mais fácil, né, na verdade. Então a gente tem ali o ângulo de 35 graus, o ângulo de 28 graus e temos ali o x, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá, a gente vai colocar isso tudo numa equação, tá, galera? A gente vai colocar tudo numa equação. Então, vamos colocar assim, ó, 35, que é aquele ângulo verdinho, mais 28, que é o ângulo laranjinha, mais quem? X. E esses três somados tem que dar quanto, gente? Esses três somados tem que dar 180 graus, certo? Essa aí é a nossa fórmula, digamos assim, nosso cálculo, nossa equação, tá bom? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações, o meu objetivo é deixar esse x aqui sozinho, né? Sem mais nada do lado dele. Então, eu vou pegar esses números aqui que estão somando e vou passar lá para o final, depois de 180, diminuindo, beleza? Vou passar lá para o outro lado diminuindo. Então, vamos fazer isso aí. Vamos lá. A próxima linha de conta vai ficar assim, ó. X é igual 180 menos 35 menos 28. Então, eu estou compensando a nossa equação. O que estava somando de um lado
vou diminuir do outro para fazer essa conta. Fazendo a primeira conta ali, ó, de 180 menos 35, eu vou ter o quê? Eu vou ter 145. E aí fica 145 menos 28. Fazendo essa última conta, vai dar que o nosso x vale 117. Então, pronto, descobrimos aí quanto é que vale x. X vale 117 o quê? Graus. Beleza, galera? Não esquece do indicadorzinho de grau ali do lado não, tá bom? Fácil, né? Essa equação, para quem já está estudando aqui com a gente, sabe que é molezinha fazer, não tem muita dúvida. Qualquer coisa, pesquisa aqui no nosso canal, né? Equações de primeiro grau, para você poder treinar essa brincadeira aí com x e letras e números, etc. Tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos para o segundo exemplo de triângulo, galera. O segundo exemplo, o exemplo 2, é esse aqui, ó. Só tem um x ali desenhado, certo? E cadê o resto das informações, né? Então vamos lá. Eu sei, onde a gente tem que mais reparar, onde a gente tem que prestar atenção, galera, é para isso aqui, ó. Esses sinaizinhos que estão ali, ó, bem de leve, bem discretos, ao lado ali, ó, no meio, na verdade, né, de cada lado do triângulo. O que que esses símbolos ali, aqueles tracinhos, aqueles riscos querem dizer? Aqueles riscos querem dizer que cada um desses lados são idênticos aos outros. São todos lados iguais, certo? Então, por exemplo, enquanto, ó, esse x, que está contrário àquele lado, né, está medindo x ali, o que que vai acontecer? Esse outro lado aqui e esse outro ângulo também vão ser iguais, assim como esse outro lado e esse outro ângulo aqui também vão ser iguais. O que que vai acontecer? Na verdade, então eu vou ter, ó, x nas outras duas pontas também. Porque se os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Certo, galera? É um conceito que você tem que ter na sua mente, tá? Lados iguais, os ângulos opostos também são iguais. E aí, como é que fica, então, a nossa fórmula, né? Para esse triângulo. Eu sei que os três ângulos juntos tem que dar 180. Eu não tenho número, mas eu sei que os ângulos valem x, x e x. Então, eu vou escrever assim, ó. X mais x mais x, os nossos três ângulos, são 180, porque eles têm que dar 180, certo? Beleza. E aí, como é que fica a nossa próxima linha de conta? Eu vou somar x mais x mais x, eu vou ter 3x. Então, fica 3x é igual a 180. Para continuar aí concluindo essa conta, esse 3x, né, eu tenho que dividir, né? Então, esse 3 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter aqui, ó, que x é igual a 180 dividido por 3. E aí, para finalizar, é só fazer essa conta de divisão, né? 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, descobrimos aí que o nosso x vale 60 graus. Tá vendo? Não é muito difícil, é bem simples, é bem fácil para quem já está treinando, quem já está preparado. Isso aqui, lembra, é apenas um resumo, né, para a gente relembrar alguns conceitos que falam sobre triângulos, beleza, gente? Vamos para o nosso exemplo 3, ok? O nosso terceiro triângulo, olha lá, o que tem de diferente nele, galera? Vamos lá. Eu tenho que reparar, ó, que agora tem dois lados, apenas dois, que são iguais. Ou seja, esse lado aqui tem o seu ângulo oposto, que é x. O que acontece? O outro lado vai ter também o seu ângulo oposto, que também tem que medir x, certo? Então, vai ficar assim o nosso triângulo. Eu sei que um lado é x e o outro lado também é x. Não veio com a questão, mas eu tenho que saber essa informação, né? E o que mais que a gente sabe, galera? A gente sabe também alguma coisa sobre esse ângulo aqui, ó, esse ângulo verdinho. Tá vendo que tem um quadrado desenhado nele? O que isso quer dizer? Quer dizer que onde tem esse quadrado mede 90 graus. Então, agora eu já estou identificando, já identifiquei os três ângulos do meu triângulo. Um ângulo vale x, o outro ângulo vale x e o terceiro ângulo vale 90, certo, galera? Então, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar assim, ó. X mais x, os dois ângulos ali laranjinhas, mais 90, que é o terceiro ângulo do meu triângulo, certo? Tem que dar sempre igual a quanto? 180, sempre igual a 180, né, gente? Muito bem, então somando ali, ó, x mais x, eu vou ter 2x mais 90 igual a 180, perfeito? Passando esse 90 para o outro lado da nossa equação, e está somando aqui, ele vai para o outro lado, o quê? Diminuindo. Então, vai ficar, ó, 2x é igual a 180 menos 90. E aí, faz essa continha agora. 180 menos 90, muito fácil, vai dar 90, certo? Então, fica 2x é igual a 90. Para finalizar, só preciso passar aquele 2 do x, que está multiplicando o x, para o outro lado da minha equação. Então, ele passa fazendo a função oposta, que é dividido. Então, vai ficar assim, ó.
x é igual a 90 dividido por 2, e aí a resposta é fácil. 90 dividido por 2 vai dar 45. Então aí nós descobrimos o último valor de x, né? Cada um daqueles ângulos que valem x, valem 45 graus, beleza? Então aí nós temos os três ângulos, né? 90 graus, 45 graus de um x e 45 graus do outro x. Beleza, galera? Assim a gente faz esses cálculos aí, simplesmente usando o conceito de que os três ângulos de um triângulo, quando somados, tem que dar 180 graus. Então é isso, galera. Por hoje é só. Vamos terminando nossa revisãozinha assim, desse jeito. Se vocês quiserem ver mais algum vídeo sobre Teorema de Pitágoras, notação científica ou qualquer outro conteúdo, né, que seja aí da série que você está estudando, não deixa de conferir os nossos cards e aproveita, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações e qualquer coisa, comenta aqui embaixo qual é o conteúdo de matemática que você gostaria de ver aqui no nosso canal Squad Educa, beleza? Tio Edu vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até mais, valeu e fui!